Esse devocional aqui eu já estava com o desejo de transmitir para os irmãos já há algum tempo. É fruto de reflexões pessoais mesmo, lutas pessoais, entendimentos pessoais. E eu gostaria, eu acho que tem me feito assim muito bem refletir sobre essa realidade, e eu gostaria de dar uma pausa na exposição aqui de Provérbios para refletir com vocês sobre isso. Especialmente pelo acompanhamento que eu tenho com alguns irmãos também, e eu vejo que existe a necessidade do entendimento maior enquanto aquilo que nós vamos tratar, para que feridas não sejam nascidas e feridas que já foram nascidas, para que elas sejam curadas. Eu aplico isso aqui que eu vou falar especialmente a mim, de forma assim, muito contundente para pastorear o meu coração. E aí eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Nós vamos ler alguns textos e depois nós vamos refletir. O tema do devocional é se gastando por algo de maior valor. Se gastando por algo de maior valor. Eu gostaria de abrir alguns textos com os irmãos para que nós lêssemos. Efésios capítulo 6, versículo 6. Nós poderíamos utilizar muitos outros textos, mas vamos ficar nesses 4 textos que eu vou passar para os irmãos. Efésios capítulo 6, versículo 6, fala do verdadeiro serviço cristão, a verdadeira disposição interior para o serviço cristão. Efésios 6, 6, diz assim: não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 6. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 6. Fala sobre o sofrimento em prol do outro. Diz assim a santa palavra de Deus: mas, se somos atribulados, diz Paulo, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Fala sobre o sofrimento com propósitos maiores. Versículo 24. Colossenses 1, 24. Diz assim a palavra de Deus: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. E o texto principal dessa reflexão, segundo aos Coríntios, novamente, capítulo 12. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 15. Fala sobre se gastar em prol do outro. Segundo aos Coríntios 12, 15. Eu, de boa vontade, me gastarei, diz Paulo, e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado? Até aqui. Vamos orar mais uma vez. Nosso Senhor e Deus, em alguns momentos na nossa caminhada nós adentramos em algum labirinto escuro e por falta muitas vezes de intencionalidade e tato nós não conseguimos encontrar o caminho de volta e passamos mais tempo nessa escuridão do que nós deveríamos.
Infelizmente, algumas vezes nós nos adaptamos a esses locais sombrios e densos e julgamos que podemos viver a nossa vida em tal lugar. Nós clamamos a Ti, ó Senhor, que essas reflexões que não trazem glória ao Senhor, que elas sejam dissipadas e que o Senhor nos mostre o propósito para o qual nós nascemos, vivemos e morremos, ó Deus. O propósito de ver as nossas energias se esvaindo dia após dia, atividade após atividade. Que o Senhor, meu Deus, seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o alvo e o motivo últimos de todo esse desmamar do presente século é Cristo. Nós estamos nos desmamando desse presente século. Nós estamos nos desmamando desse mundo. Sabe quando você vai tirar a criança do peito e ela está acostumada não somente com aquela disposição comum de ser alimentada daquela forma, abraçada pela mãe, nutrida emocionalmente pela mãe e com aquele alimento também, e ela precisa exercer um esforço diferente para absorver, para digerir aquele novo tipo de alimento, e muitas vezes isso causa alguns comportamentos de rebeldia, uma disposição mais aguerrida por parte da criança. Assim acontece conosco, irmãos. Nós estamos sendo desmamados desse mundo, desarraigados desse mundo. E o propósito último disso e o motivo último disso é o Senhor Jesus Cristo, obviamente. Mas todos vocês sabem disso. Eu tenho certeza que todos vocês sabem desse fato. O meu ponto não é esse. O meu ponto não é mostrar que nós nos desgastamos por Cristo, porque, irmãos, quando nós falamos assim, nós não conseguimos conectar o imaterial com o material. Nos falta reflexão para isso. Se você for acalentar uma pessoa que está sofrendo e mostrar simplesmente para ela realidades espirituais, tão simples assim, realidades espirituais, olha, é assim mesmo, Deus te abençoe. Olha, é assim mesmo, confia em Deus, a paz é contigo. Olha, é assim mesmo, você está moribundo, sofrendo, mas é a providência do Senhor, é o Senhor dos decretos, é o Senhor que tudo governa, amém, é assim mesmo. Sério, você acha que isso realmente vai trazer o consolo que aquela pessoa precisa? Às vezes, irmãos, sabe aquele pássaro que mastiga o alimento em seu bico para dar para os seus filhos? Às vezes nós precisamos fazer isso. O que significa providência? O que significa decreto? O que significa soberania? O que significa a paz de Deus? Porque nós já sabemos dessas coisas, mas o que isso significa, irmãos? Nós precisamos mastigar para colocar na boca dos nossos irmãos alguns momentos. Depois eles farão a mesma coisa conosco, porque nós precisamos. Tem momentos que os nossos dentes estão tão doloridos que nós não conseguimos mastigar. Isso faz parte da caminhada. Agora, o resultado disso, ou então o momento em que nós vivemos, a situação em que nós estamos, no ato de guerra, no ato do desgaste, no ato do cansaço, talvez nos falte a reflexão. E eu gostaria de fazer 2 perguntas para nós refletirmos. Por que quando nós nos gastamos, nós somos algumas vezes ferozmente inclinados a reclamar, a murmurar, a se queixar? Eu estou falando aqui do desgaste da mãe para com o filho. Eu estou falando aqui do desgaste da mãe no cuidar de casa. Eu estou falando aqui no desgaste do marido em sair para trabalhar, em cuidar de casa. Eu estou falando do desgaste de um para com os outros. Nós nos desgastamos, irmãos. Mas por que algumas vezes nós vemos mães murmurando porque o filho está dando trabalho demais? Porque o dia todo é de trabalho, o dia todo é de descanso. Parece que o cansaço já virou uma disposição natural do seu dia.
Por que as reclamações diante de toda uma jornada de trabalho e depois ainda ser necessário cuidar espiritualmente do lar, fazendo o culto doméstico, discipulando os filhos, outras vezes saindo do seio do seu lar, do qual algumas vezes passou pouquíssimas horas e então tem um encontro de discipulado com o irmão e de repente isso, ao invés de redundar em glória para o Senhor, redunda em palavras de reclamação. Por que isso acontece? Nós temos que ter uma reflexão quanto a isso. Nós temos que ter uma reflexão quanto a isso. Porque não é natural que isso aconteça. É uma luta, mas como você vence essa luta? Você não pode vencer, você não vai vencer essa luta saltando e menosprezando um estágio que deveria servir para você chegar no ponto máximo. O ponto máximo é que você faz isso para o Senhor. Não é? Efésios 6,6, nós lemos isso. Ele vem falando justamente daquela sequência de sujeições, esposa para com o esposo, os filhos para com os pais e depois os empregados aos seus senhores. Ele vem falando nessa sequência, então. Então, nós temos um estágio aqui que serve de trampolim para chegar no ponto máximo, de que tudo redunda para a glória de Cristo. Tudo redunda para a glória de Cristo. Mas tem um estágio aqui que deveria ser a nossa reflexão. E esse estágio que nós desprezamos, então, faz com que seja bem mais fácil reclamar, seja bem mais fácil se queixar, seja bem mais fácil murmurar, que seria esse estágio a materialização da glorificação de Cristo. Eu vou fazer outra pergunta para vocês. Por que, quando essas perguntas aí, os irmãos respondem nos discipulados, tá bom? Então, nota. Porque, quando experimentamos as marcas da luta diária, com muita facilidade nós reclamamos. A mulher que passa o dia no lar, não sai de um tanque de roupa, não sai da beira de um fogão, depois de limpar a casa, em instantes ela está suja de novo. Depois de arrumar as roupas, no instante ela está bagunçada de novo. E mais um dia ela vai dormir já sabendo o que vai encontrar no dia seguinte. Mais do mesmo. Mais do mesmo. Essa é a reflexão natural nossa, irmãos. Essa é a nossa reflexão natural. Eu já passei por estágios assim. Senhor, eu já sei qual é a minha rotina. Acordo, tomo café, vou trabalhar. Saio do gabinete, vou almoçar. Às vezes dá tempo para cochilar, às vezes não dá, eu vou trabalhar de novo. Quando o corpo não deixa, vem o energético, vem o café, mas eu tenho que ir lá trabalhar de novo. E por mais que eu esteja mal espiritualmente, eu tenho que preparar sermãos nutritivos para as ovelhas que o Senhor me confiou. E amanhã vai ser do mesmo jeito, e depois da manhã do mesmo jeito, e à noite também às vezes tem que ser assim. Não pode ser assim. Quando nós nos deparamos com uma situação como essa, é natural que nós busquemos alguma solução, alguma saída. Porque essa não é a luta ou a forma de lutar que o Senhor nos concedeu. Mas nós nos acostumamos com isso. Aí nós vemos mulheres que são como goteiras numa casa, insuportáveis. Nós vemos homens que são frouxos e fracos e não entendem que tem que se desgastar mesmo para nutrir um lar piedoso. Nós algumas vezes perdemos esse tato. Mas como é que nós respondemos essas duas perguntas? Por que isso? Qual é esse estágio aqui? Quando isso acontece, irmãos, quando nós estamos nessa situação, nós estamos enviando uma mensagem. Quando o nosso desgaste redunda em reclamação, em queixa, em murmuração, seja no seu trabalho, na lida da igreja, na lida do lar, quando nós colhemos do nosso suor e do nosso desgaste, da fadiga da vida, reclamação e murmuração, nós estamos mandando uma mensagem. Sabe qual é a mensagem que você está mandando? Meu filho, você não vale a pena para a mamãe se gastar tanto assim. É essa a mensagem que você manda. Minha esposa, você não vale a pena tanto desgaste.
Meu marido, você não vale a pena tanto desgaste, porque se valesse a pena, eu glorificaria a Deus por gastar as minhas energias com você. Eu mostro que não vale a pena porque eu reclamo. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós nos gastamos por algo que não tem valor, nós reclamamos. É por causa disso. Quando nós nos gastamos por algo que não é digno do nosso suor, das nossas marcas, nós reclamamos. Agora, quando nós nos gastamos por algo de maior valor, por algo que merece o nosso suor, as nossas marcas, as nossas cicatrizes, há o que? Regozijo, dignidade, glória, glória, a glória. Mas quando não há a glória, nós enviamos uma mensagem. A minha família não vale a pena o meu desgaste. A minha igreja não vale a pena o meu desgaste. Aqueles que o Senhor colocou para eu caminhar segurando em sua mão para um crescimento espiritual, que é o discipulado, não vale a pena o meu desgaste. Aqueles perdidos que carecem de luz, para os quais eu preciso pregar o evangelho, não vale a pena o meu desgaste. Sabe o que é que vale a pena o meu desgaste? A minha rede, uma série de TV, um videogame, um sofá, uma noite de sono tão almejada, vale a pena o meu desgaste. Quando você se desgasta ansiando pela cama, ansiando pela rede, como se fosse a sua entronização. A sua entronização não é, sabe o que é a sua entronização? É um filho, uma filha piedosa. Essa é a sua entronização, é o seu descanso. Sabe por que Deus criou tudo e no sétimo dia Ele descansou? Porque foi a entronização de Deus. Depois do trabalho, Ele assumiu o posto de Senhor da história. Já era, mas foi pedagógico. Por isso que o homem foi corregente com Deus e por isso ele deveria imitar a Deus no seu descanso, para que ele fosse também entronizado sobre a criação, subjugando a criação, sendo corregente de Deus, sendo um tipo de Deus na terra, e ele falhou quando ele pecou. Mas veio o segundo Adão e agora descansa e foi preparar descanso para nós. E está entronizado à destra do Deus Pai. Depois dos seus feitos, Deus faz, entroniza-se. Adão não fez, perdeu a entronização. Cristo faz, entroniza-se. Nós vivemos em Cristo e somos entronizados com Ele. Mas nós não entendemos isso. Nós preferimos mandar uma mensagem. O meu lar não vale a pena. Você entenda logo isso, meu filho, minha filha. Ser mãe não vale a pena, ser dona de casa não vale a pena, ser pai de família, chefe de família, cabeça no lar não vale a pena. É essa mensagem que eu estou mandando para os meus filhos, para o meu cônjuge, para os meus irmãos, não vale a pena. O seu trabalho não vale a pena, a sua igreja não vale a pena, não vale a pena. Porque se valesse a pena, e se você soubesse aproveitar o seu desgaste, porque você vai se desgastar de qualquer jeito, não vai? Você prefere dedicar a Satanás com a reclamação, com a murmuração. Por que você não dedica ao Senhor, já que você vai tê-los de qualquer forma? Por que não redundar em glória? Por que não? Eles valem o seu desgaste? Mulheres, os seus filhos valem o seu desgaste? O seu cônjuge, seu marido vale o seu desgaste? O seu lar vale o seu desgaste? Vale. Então mostra. Então exibe isso. Maridos, a sua esposa vale o seu desgaste?
Os seus filhos valem o seu desgaste. A honra do seu lar vale o seu desgaste. Então mostra. Então vive de tal forma. A sua igreja vale o seu desgaste. Porque quando você está lá, sozinho muitas vezes, trabalhando, na escuridão às vezes de momentos sombrios da sua alma, ninguém vai chegar com palavras fortalecedoras não. Ninguém! Se você não resolver isso interiormente, ninguém vai lhe motivar. Ninguém! Porque se não houver conexões das palavras que você ouve com um terreno fértil do seu coração, isso se esvai, não vai dar fruto. Você tem que fazer germinar essas coisas espirituais. Desde o lavar de um pano de chão, aguentar abuso de patrões ou de empregados. Isso é um desgaste que tem que redundar em glória ao Senhor. Esse é o estágio. Esse é o estágio do qual eu falei. Você glorificará a Deus, mas você tem que entender esse estágio aqui. Senão, vai parecer muito imaterial. É por isso que muitos se desenganam da fé, irmãos. É por isso que muitos se desenganam das igrejas. É por isso que muitos se desenganam dos relacionamentos. Na igreja só tem gente falsa, na igreja só tem pastores falsos, na igreja não tem pessoas piedosas, na igreja não tem pessoas que lutam. O que é que ele está fazendo? Ele está desprezando o desgaste. Ele está desprezando o desgaste. Porque eu entendo que você vale a pena o meu desgaste. Eu entendo isso. Você vale a pena o meu desgaste. As minhas ovelhas valem a pena o meu desgaste. Vale a pena o meu sono. Vale a pena a minha saúde. Vale a pena. Os meus filhos valem a pena. A minha esposa vale a pena. E por mais que algumas vezes eu fraqueje e reclame, esse não é o labirinto que eu vou ficar. Eu tenho que sair dele. Eu tenho que sair dele. Alguém disse uma certa vez assim, ó, o tempo desenha em nosso rosto as marcas da morte. O tempo desenha em nosso rosto as marcas da morte. A pergunta disso é, por que não dá um propósito que realmente valerá a pena para cada uma dessas marcas, já que é inevitável não tê-las? Nós teremos essa marca. As marcas são desenhadas no nosso rosto, dia após dia. Por que então não dá um propósito maior para isso? Por que não entender que você se desgasta por algo maior e não simplesmente para sobrevivência? Você não se desgasta para sobreviver, não. Você é um soldado em batalha. Você é um embaixador de Cristo. Você é um arauto do Rei. Você tem uma função aqui. A sua função não é acordar de manhã e trabalhar para conseguir pagar as contas que, por sinal, são aquelas que você encontrou um pouco de regozijo porque você comprou o celular que queria, porque você comprou a roupa que queria, você fez uma viagem que quis, você passou o dia se divertindo e agora tem que pagar o cartão de crédito. É isso. Não é isso. Não é dessa forma, irmãos. Nós não vivemos para isso. Nós não acordamos, mais um dia temos que ir à escola. Mais um dia temos que ir à universidade. Mais um dia tem que ir à igreja. Você despreza o seu desgaste. Quando você os terá, os desgastes de qualquer forma, eles são teus. Então, lembra disso. O seu filho vale a pena. A sua esposa vale a pena. O seu marido vale a pena. Os seus irmãos valem a pena. A sua igreja vale a pena. O reino vale a pena. Que quando você reclama, murmura, se queixa e assume essa disposição, você está dizendo isso. Vale não. Não vale não. Por isso que por meio deles eu não glorifico o Senhor. Glorifico, porque não vale.
eu prefiro glorificar a minha carne, que ela foi desgastada e eu não quero que ela seja desgastada. Não quero. Ela é preciosa demais. O Senhor lhes conceda graça, irmãos. Todos nós, para entender que nós vivemos por algo maior e esse algo maior passa pelos seus. Ele não vai direto para o Senhor, não, entendeu? Passa pelos seus. Esse algo maior é o seu filho, é o seu cônjuge, são os seus irmãos, porque você os julga superiores a si mesmo. Não é isso que diz Paulo em Filipenses? Porque fazendo isso, você entenderá que as suas tribulações trazem conforto a outros, que os seus sofrimentos são o completar das aflições de Cristo, mostrando que existem sofrimentos redentivos. Não foi isso com o nosso Senhor? Sofrimentos que exalam glória. Não foi isso, meus irmãos, com o nosso Senhor. Foi isso. Nós completamos isso. Vamos orar. Nosso Senhor e Deus, obrigado, Pai, pelo Teu Santo Espírito que nos conduz às reflexões necessárias do nosso coração. Quantas vezes, ó Deus, nós desperdiçamos um dia de trabalho no lar, um dia de trabalho no mercado que nós atuamos, simplesmente com reclamações e queixas, e não com um tributo de glória ao Senhor, ajoelhando-se diante de Ti, fazendo essa honrosa oração: Senhor meu Deus, esse dia acabou comigo, os afazeres do lar, os afazeres do mercado de trabalho, acabou comigo. Oh meu Deus, mas eu espero que o Senhor tenha se alegrado com o meu dia. Eu espero que o Senhor tenha recebido glória devida pelo meu dia e eu não tenha desperdiçado, ó Deus. Oh meu Pai, que os meus amados irmãos façam essas orações diariamente, ó Deus. Que eles entendam, assim como eu tanto preciso, Pai, pelo que e por quem nós nos desgastamos. Ajuda-nos nas nossas fraquezas, nas nossas fragilidades. Em nome de Jesus. Amém.